E aí, pessoal? Hoje nós iremos falar sobre a história e a geografia da cidade de Barro Preto, na Bahia. Eu sou o professor Marconildo Viegas, concurseiro, pedagogo, coordenador pedagógico e professor de língua portuguesa. Se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Também, se você quiser contribuir e fortalecer o meu trabalho, aí no e-mail Pix que está no rodapé do vídeo, você pode fazer assim, mandar 50 centavos, um real, e isso fortalece o meu trabalho. Quando passar a prova, você acertar todas as questões, volta aqui nos comentários e diz assim: professor Marconildo Viegas, eu acertei todas as questões depois que vi o seu vídeo, e isso me faz feliz, porque o objetivo do canal é fazer com que você tenha seu emprego público através de concurso, acertando todas as questões relacionadas à história e à geografia da cidade. Hoje nós iremos falar sobre Barro Preto, na Bahia, e vamos começar aqui com o site da prefeitura, que é um dos sites pesquisados por mim. Os sites pesquisados foram o IBGE, G1 Bahia, a prefeitura, a União dos Municípios do Extremo Sul da Bahia, que é uma associação desses municípios, e também o site da prefeitura. Aqui nós temos no site da prefeitura pouca informação, certo? Não tem muita, assim, falando sobre o turismo, sobre a geografia, nada. Só tem sobre a bandeira e o brasão. A bandeira de Barro Preto vamos analisar logo em seguida, junto com o brasão. O aniversário da cidade é no dia 17 de abril, que dizem que é a fundação, 17 de abril de 1962. Porém, existe uma diferença entre a fundação, a emancipação política e a instalação do município. Vamos ver isso no site do IBGE. Nós percebemos aqui o padroeiro da cidade, no caso a padroeira, né, Nossa Senhora da Conceição, dia 8 de dezembro. E o gentílico é Barro Pretense, que vamos confirmar lá no site do IBGE. A bandeira e o brasão são os símbolos do município, segundo a lei orgânica da cidade. A maioria das cidades também tem a lei orgânica, diz que é o hino, porém eu não encontrei o hino da cidade de Barro Preto. A bandeira ela é verde, tem um fundo verde, simbolizando as matas, né? A questão da natureza. Tem aí o brasão ao centro, com o nome Prefeitura Municipal de Barro Preto, né? Na faixa inferior. Tem ao centro do brasão, e o brasão está no meio da bandeira, tem aqui a árvore do cacau, né, com seus frutos, e também tem a torre heráldica. Então nós vemos aqui que o cacau está na cor amarela, simbolizando a riqueza da cidade, toda a simbologia da bandeira e do brasão da cidade de Barro Preto. O Diário Oficial do município de Barro Preto, aqui de 2023, diz que tem que ser cantado o hino nacional e o hino do estado da Bahia pelo menos uma vez por semana, ou às segundas ou às sextas-feiras, no período da manhã, no período matutino. É uma lei, né, que está lá no site do Diário Oficial do município, no site da prefeitura, né? Por causa do período eleitoral, tem algumas informações que não podem ser colocadas, porém o site ainda carece de informações da cidade. Onde tem o nome menu, no lado superior esquerdo, tem as abas, e as abas não diz nada sobre a história, sobre o hino, só fala sobre a bandeira, padroeiro e também a fundação Emancipação, viu? Aí a Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul da Bahia, diz aqui sobre Barro Preto. Barro Preto era originalmente um distrito de Ilhéus,
chamado então de Limoeiro e criado pelo decreto 8678 de 1933. 5 anos depois, o distrito passou a pertencer a outro chamado Morro Redondo, passando a se chamar depois de Barro Preto. Em 1955, com a emancipação de Itajuípe, Barro Preto foi incorporado ao novo município. Barro Preto está no centro da região cacaueira, duramente afetada com a introdução na região da doença conhecida por vassoura de bruxa. Em 2002, possuía 9.100 hectares plantados com uma produção anual de 1.425 toneladas de produto. Então vamos lá. Aqui no site da AMURC diz que Barro Preto era distrito de Ilhéus, era chamado de Limoeiro. Aí em 1933 ele foi criado como distrito. Depois de 5 anos, que é o primeiro nome da cidade, viu? Presta atenção que algumas bancas pedem isso. Depois de 5 anos, o distrito passou a pertencer a outro chamado Morro Redondo e depois passou a se chamar Barro Preto. Em 1955, Itajuípe foi emancipada e Barro Preto foi incorporado a um novo município. Então tem aqui, né? Foi afetado pela vassoura bruxa, uma região cacaueira, tudo isso aqui eles podem perguntar, viu pessoal? A área nós vamos avaliar de acordo com o IBGE, a população também. Algumas bancas pedem a distância até a capital, que é 447 quilômetros. O clima também é pedido por algumas bancas, tropical, o clima é tropical. E o aniversário da cidade, emancipação política, 17 de abril. No site bahiaexpresso.com.br fala um pouco da história quando a cidade de Barro Preto completou 55 anos. Vamos ver aqui segundo o bahiaexpresso.com.br. Por que esses sites devem ser citados? Quando houver alguma inconsistência numa questão, você pode entrar com recurso, né, contra essa inconsistência citando esses sites, IBGE, G1, AMURC, Prefeitura. Todos esses sites são sites oficiais que devem ser usados se houver alguma inconsistência de questões com relação à banca. Nos idos de 1925 a 1933, movimentou-se Pirangui, pleiteando sua justa emancipação, funcionando ativamente uma comissão pró-emancipação de Pirangui. Com desenvolvimento crescente e com grandes possibilidades econômicas pela produção de cacau, a goma de ouro e Itapitanga do cultivo da pecuária, tornou-se a vila de Pirangi em excelentes condições para pleitear sua emancipação administrativa. Ilhéus, para reduzir as possibilidades de Pirangi em pleitear sua emancipação, influiu junto ao governo do estado para a subdivisão do distrito, que foi retalhado em 7 distritos. O município de Ilhéus, até 1933, era dividido em 2 grandes distritos, o da sede e o distrito de Ouro Preto, com sede em Pirangi. Atualmente, cidade de Itajuípe, e constituía seu território a grande área que hoje constitui os municípios de Itajuípe, Barro Preto, Coaraci, Almadina, Itapitanga e ainda os distritos de Ilhéus, Pimenteira e Nema. O povoamento do território iniciou-se no século XIX com o desenvolvimento da lavoura cacaueira. Entre eles, Limoeiro, 9º distrito do município de Ilhéus, que é hoje a área denominada município de Barro Preto. Então, o primeiro município, viu? Tendo seus limites com o município de Itajuípe, começando no ponto de encontro dos 2 braços formados do Ribeirão do Boqueirão. Daí, em reta, a nascente do Ribeirão da Pedra Redonda. Daí, em reta, a nascente do Ribeirão da Pólvora. Daí, alcança a ponta da Serra dos 5 Porcos, seguido pelo seu divisor de águas até a nascente do Ribeirão do Norte, pelo qual desce até a sua foz no Rio do Braço ou Boqueirão. Já com o município de Itabuna, começa a foz do Ribeirão do Norte, no Rio do Braço ou Boqueirão. Sobe por este até o ponto de encontro dos seus principais braços formadores. Não existia nesse território um povoado que pudesse servir de sede do distrito, que foi criado pelo decreto 8678 de 13 de outubro de 1933, do então interventor federal capitão Juraci Magalhães. Limoeiro era uma fazenda situada à margem do Ribeirão de Limoeiro, que apenas existia uma casa comercial e as instalações naturais de uma fazenda de cacau, não existindo, por conseguinte,
casas suficientes para a residência de funcionários e instalações das repartições públicas, como seja os cartórios de paz e do registro civil, subdelegacia de polícia, o quartel e a cadeia pública. Assim instalou-se aquelas repartições de maneira precária na fazenda Morro Redondo, onde havia mais possibilidades do que designado sede do distrito. Aqui, pessoal, é leitura do texto teórico dos sites oficiais. Aqui não é dica de cursinho. Nós vamos ler os textos teóricos dos sites oficiais. Se você procura dica de cursinho, não é o objetivo aqui, tá bom? A Vila São Joaquim foi fundada no fim de 1933, ao que tudo indica, pela necessidade da existência de um povoado no território do distrito que tivesse melhores condições para servir como sede do novo distrito, ora criado. Foram seus fundadores, seu Joaquim Cardoso da Silva, que cedeu seu terreno para a edificação de casas e a Praça da Feira. Então, o primeiro morador, seu Joaquim Cardoso da Silva. Aí tem seu João Escolástico de Lima, Miguel Neves, seu Francisco Celestino de Oliveira, seu Ladislau Carvalho, que foram os primeiros negociadores, e Cândido de Oliveira Lima, que foi o agente arrecadador ou primeiro preposto municipal. A primeira feira é realizada no começo do ano de 1934, em barracão coberto de palhas construído pelos fundadores, tendo à frente João Escolástico de Lima. Os idealizadores da fundação do povoado de São Joaquim eram liderados por João de Souza Leal, que, tendo sido negociante no lugar onde hoje é a sede da Fazenda Ipiranga, e posteriormente transferido sua residência para a Vila de Pirangi, hoje a cidade de Itajuípe. De lá continuava a exercer grande influência política e através da qual era um mentor intelectual das iniciativas, tem um erro de português aqui, dos habitantes desta região. Com a nova divisão territorial do estado da Bahia em 1938, o distrito passou a se denominar Morro Redondo. Então, Limoeiro, Morro Redondo, segundo nome, através do Decreto-Lei Estadual 11.089, de 30 de novembro de 1938, com sede na fazenda do mesmo nome. Aí permaneceu até a nova divisão territorial pelo Decreto Estadual 141, de 31 de dezembro de 1943, confirmado pelo Decreto-Lei Estadual 12.978, de 1 de junho de 1944, quando passou definitivamente a se denominar Distrito de Barro Preto, com sede na Vila de Barro Preto, antigo Arraial de São Joaquim. Em 1949, passou a ser distrito administrativo com a instalação da administração municipal criada por decreto do então prefeito de Ilhéus, seu Arthur Leite da Silveira, sendo seu primeiro administrador seu João de Souza Leal. Algumas bancas pedem isso, viu? Primeiro administrador, primeiro comerciante, o primeiro morador. Nomeado pelo decreto número 108 de 29 de setembro de 1949. O segundo administrador foi o seu Domingos Chaves, nomeado pelo prefeito de Ilhéus, seu Pedro B. Catalão. Não chamo de doutor porque eu não sei se ele tinha doutorado. Durante o período de distrito administrativo, Barro Preto teve os seguintes administradores municipais, sucedendo aos dois primeiros já citados: Aliberte Romeu, Maria José do Amaral Correia, Jecones Moraes Bandeira, Querubim, José de Oliveira Filho, Olavo Clementino dos Santos, José Batista Primo e Miguel da Silva. Pela Lei Estadual 507, de 12 de dezembro de 1952, o distrito de Barro Preto é desmembrado do município de Ilhéus. Com a emancipação de Itajuípe, o território do antigo distrito de Barro Preto ficou pertencente àquele novo município até a data da sua emancipação política. Barro Preto pertenceu a Itajuípe do período de 7 de abril de 1955 até 7 de abril de 1963. Com a independência adquirida através da emancipação política, concedida pela Lei Estadual 1678, de 17 de abril de 62, promulgada pelo governador Juraci Magalhães, sendo sua instalação no ano seguinte, quando assumiram o governo do estado o ex-prefeito de Jequié, Antônio Lomando Junco. Verificou-se a instalação no município de Barro Preto no dia 7 de abril de 1963, quando foram empossados o seu primeiro prefeito e vereadores do pleito realizado em 7 de outubro de 1962, sendo constituída a primeira legislatura da Câmara Municipal de Vereadores por Domingos Chaves, Miguel da Silva Porto, Manuel Palmeira Filho, João
Andrade dos Santos, João Teixeira da Silva, Elísio Pereira Bonfim, Albertino Miranda Júnior. O primeiro prefeito, algumas bancas pedem também, foi seu José de Almeida Bonfim, em cuja gestão não houve melhoramentos realizados pela prefeitura. Entretanto, o governador do estado, o seu Antônio Lomanto Júnior, construiu o serviço de abastecimento de água, o grupo escolar Lomanto Júnior, a rede que conduziu energia elétrica para a cidade, as obras de vulto construídas pelo governador Antônio Lomanto Júnior, valeu-lhe a homenagem de prefeito e do povo do município ao governo do estado, considerado seu benemérito, e a Câmara Municipal, pela resolução 18 de 12 de agosto de 1965, propôs à Assembleia Legislativa do Estado a mudança da denominação do município para governador Lomanto Júnior. A Assembleia aprovou e foi sancionada pelo governador Luiz Viana Filho a Lei 2449, de 10 de abril de 67. No entanto, pelo parecer da Superintendência dos Estudos Econômicos e Sociais do Estado da Bahia, órgão responsável pela divisão territorial do Estado, o município do governador Lomanto Júnior voltou a se chamar Barro Preto, pois não se efetivou, porque, de acordo com a Lei 2449 de 67 e seu artigo 2º, nos termos dispostos do artigo 22 e 27, que reza o seguinte: o quadro territorial administrativo do Estado será fixado em lei estadual nos anos de milésimo, 3 e 8, para vigorar a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. E artigo 27, a transferência da sede ou denominação de um município ou distrito somente se fará na lei de divisão territorial. Como a lei de divisão territorial da Bahia não foi feita até a presente data, o nome governador Lomanto Júnior nunca foi legalmente constituído. Portanto, a denominação que legalmente existe é Barro Preto. Então, tentaram colocar o nome do governador, Lomanto Júnior, foi aceito pela Assembleia, mas não tinha como ser feito por causa da lei de divisão territorial. Com as eleições gerais realizadas em 15 de novembro de 1966, foi eleito o seu Querubim José de Oliveira Filho, segundo prefeito constitucional, que foi empossado no dia 7 de abril de 1967 e fez uma administração excelente, desenvolvendo o crescimento do município de Barro Preto, ampliando e dando melhores aspectos urbanísticos e ainda o enriquecimento do patrimônio do município com a aquisição de vasta área territorial, de prédios e de veículos, a alteração toponímica distrital. Limoeiro para Morro Redondo, alterado pelo decreto 11089 de 30 de novembro de 38. Morro Redondo para Barro Preto, alterado pelo decreto estadual 141 de 1943 e confirmado pelo decreto estadual 12978 de 1 de junho de 44. Barro Preto para governador Lomanto Júnior, não alterado, considerando-se, portanto, a aplicabilidade da última lei de divisão territorial, datada de 30 de dezembro de 1953, anterior à lei 2449 de 10 de abril de 1967, que alterou a denominação de Barro Preto. Mantém-se em vigor o nome do município Barro Preto. O município de Barro Preto, reconhecido nacionalmente como Cidade Cacau Cabruca, confirmado através do Decreto Legislativo 1 de maio de 2009. A população do município era estimada em 9.000, porém vamos ver a atualizada, certo? Do censo de 2022 do IBGE. E maior do que a atual, uma das razões era a economia na base do cacau, que produzia aproximadamente 80.000 sacas de 60 quilos por safra. Apesar da produção do cacau, o comércio não era convenientemente desenvolvido, porque funcionava apenas na cidade 2 padarias, uma serraria e uma sapataria, também algumas cerâmicas que não possuíam registro. Barro Preto está no centro da região cacaueira, duramente afetada com a introdução na região da doença conhecida por vassoura de bruxa. Em 2002, possuía 9.100 hectares plantados, com uma produção anual de 1.425 toneladas do produto. Com relação à educação pública, registra-se as primeiras professoras Líbia de Assunção Carvalho e Yolanda Miranda Lago, Miraci e Judite Leal, mantidas pelo Estado, e pela Prefeitura tínhamos Francisca e Anísia, Cremice Damasceno e Maria Rodrigues Lima. A estruturação da saúde pública no município se deu a partir de um convênio do governo do estado com a prefeitura municipal e a CEPLAC para a manutenção de um posto médico funcionando
com um médico e um dentista 3 vezes por semana. Na mesma época, estava finalizando a tramitação para a implantação da maternidade Yolanda Costa e Silva. A história da cidade se faz dentro das suas manifestações artísticas e culturais, uma tradução à população dos festejos juninos, né? Festa de... o que é que tem de tradição, né? A padroeira, festa junina, a emancipação política e os 7 de setembro. Porém, tem aqui, né, os festejos juninos. Estes eram celebrados com quadrilhas, banda com instrumentos e músicas populares. As famílias também faziam suas festas e serviam comidas típicas. Essa tradição mudou de estilo, sofrendo a influência das cidades circunvizinhas como Itabuna, Ilhéus, Ibicaraí e Itajuípe. Entre os festejos juninos deixaram de ser conforme a tradição, mas segundo as exigências de mercado. Outra tradição que se cristalizou foram as festas religiosas, onde sobressaem os festejos da padroeira Nossa Senhora da Conceição. Segundo os moradores mais velhos, o santo padroeiro seria São Joaquim. Entretanto, os caminhos da história da paróquia fez de Nossa Senhora da Conceição a padroeira de Barro Preto. A festa da padroeira mobiliza a comunidade com novenas e festa de lar. Outra festa religiosa é a de Bom Jesus da Lapa, antes realizada na Fazenda Bom Jesus, atualmente na Fazenda Jussara, popularmente conhecida por Lapinha, realizada no dia 6 de agosto. Para lá se dirigem moradores da zona urbana de Barro Preto e cidades circunvizinhas com novenas e a festa do lar. O município de Barro Preto tem bom potencial artístico, entretanto não tem infraestrutura, como teatro, cinema, teatro de arena, circo, porém temos um excelente capital humano. Contamos com músicos, cantores, compositores, atores, artista plástico, artesãos, dançarinos. Para tanto, é necessário apoio financeiro e técnico de órgãos públicos e privados. Os patrimônios naturais representativos da cultura e da história. Um patrimônio natural incalculável é a Serra da Pedra Lascada, grande monte com uma enorme pedra em seu nome, recoberta por mata virgem. É o ponto mais alto do sul da Bahia, com 970 metros em relação ao nível do mar. No estado da Bahia, o município de Barro Preto está em primeiro lugar com 90% de preservação da Mata Atlântica, graças ao cacau cabruca, que é um sistema agroflorestal, uma cultura de mais de 250 anos. A Bahia, rodovia 661, quilômetro 12, complexo de casas de fazenda de cacau, de relevante interesse arquitetônico. Além da sede, o conjunto compreende barcaças, casas de trabalhadores, estufas, armazéns, casa de tropa e capela, a Fazenda Fortaleza, que está localizada às margens do rio Limoeiro, a Fazenda Morro Redondo, na Bahia, na BA 661, quilômetro 6, complexo de casa de fazenda de cacau, de relevante interesse arquitetônico, estilo colonial. Além da sede, o conjunto compreende barcaças, casas de trabalhadores, estufas, armazéns, casa da tropa e capela. A Casa da Fazenda Novo Mundo também está na BA 661, quilômetro 9, complexo de casa e fazenda de cacau, de relevante interesse arquitetônico. Além da sede, o conjunto compreende barcaças, casas de trabalhadores, estufas, armazéns, casa da tropa e capela. Os dados estatísticos, nós vamos ver aqui a atualização do IBGE 2022. A localização do município tem apenas 2 vizinhos, ao norte e a leste Itajuípe, ao sul e oeste Itabuna, que está localizada na microrregião de Ilhéus e Itabuna. A economia, Barro Preto está na região cacaueira, duramente afetada pela doença vassoura de bruxa. Em 2002, possuía 9.100 hectares plantados, com uma produção anual de 1.425 toneladas. Como eu sou de João Pessoa, eu não conheço as cidades da região, eu só ouço falar, como diz o ditado. Então, eu aqui peguei um mapa da BR-101 sul da Bahia e aqui procurei a cidade de Barro Preto. Os municípios limítrofes, que cai bastante nas provas, eles colocam esses municípios limítrofes, porque município tem limite, estado tem divisa e país tem fronteira. Então os municípios limítrofes estão aí no vídeo para você ver e vamos reforçar no final do vídeo com a revisão. Com relação à educação, em 2010 Barro Preto foi contemplada com o projeto UCA, sendo a Escola Jesus Bom Pastor a escolhida para a efetivação do referido projeto.
é um computador por aluno, né? Os professores estão passando por um processo de formação continuada e os laptops já estão sendo incorporados na economia educativa. Após a inserção do projeto UCA na Escola Municipal Jesus Bom Pastor, temos percebido uma grande transformação no comportamento de cada educando, pois o interesse, a participação e a disponibilidade que todos têm demonstrado para estar ajudando o outro está sendo fundamental para o crescimento educacional de cada discente. Percebe-se que o suporte não veio só para ser mais uma ferramenta, mas para fazermos uso de uma forma prazerosa e demonstrarmos que estamos aprendendo constantemente. A Escola Municipal Bom Pastor tem o maior índice do IDEB do município e foi fundada em 1998 pelo padre Aldemiro. Ela está, que é chamada de Miro, né? E ela está situada na rua Ladislau Carvalho. Tem 17 funcionários, 7 salas, que vai desde o maternal até o 5º ano, com 160 alunos. Ela foi contemplada pelo projeto UCA, um computador por aluno, em 2006, mas só em 2010 que deu início o projeto. Aí, a partir desse projeto, tem uma grande transformação de cada aluno, né? Já que é uma ferramenta e melhora o desempenho com os educadores e pais de alunos dessa unidade escolar. A divisão territorial, municípios limítrofes, né? Nós vamos ver isso aqui depois. O censo também. O IDH também, Produto Interno Bruto. Aí vem a caracterização do município. O aniversário da cidade é dia 17 de abril, Gentílico Barro Pretense, Mesorregião Sul, Baiano, que cai tudo isso. É a microrregião Itabuna e Ilhéus. A distância até a capital, 447 km. O clima tropical, IDH é médio, certo? E vamos ver as outras informações. E aqui nós temos uma foto antiga do time de futebol da cidade. A formação administrativa vamos ler no site do IBGE. A alteração toponímica também vamos ler no site do IBGE. Chegando aqui no site do IBGE, nós vamos ver aqui o que o IBGE, né, que é uma fonte oficial sobre a história da cidade. O povoamento do território se iniciou no século XIX com o desenvolvimento da lavoura cacaueira. Os colonos aí chegados formaram o primeiro povoado de Limoeiro, primeiro nome da cidade, e início do século XIX. Em 1933, guardando a denominação de Limoeiro, foi transformado em distrito do município de Ilhéus. Em 1938, recebe a denominação de Monte Redondo, o segundo nome da cidade. Limoeiro, Monte Redondo. Em 1944, tem o topônimo alterado para Barro Preto e é anexado ao município de Itajuípe. Município criado com o território desmembrado de Itajuípe pela Lei Estadual de 17 de abril de 1962, com a denominação de Barro Preto. Receberia em 1967 o topônimo de Governador Lomanto Júnior, ainda não totalmente consolidado, e a sede formada no distrito de Ilhéus em 1933, com denominação de Limoeiro. Então, foi Limoeiro, Monte Redondo, Barro Preto. Depois tentaram botar o governador Lomanto Júnior, porém não foi aceito, né? Como já expliquei anteriormente. E em 1933, com a denominação, a sede formada Distrito de Ilhéus em 1933, com a denominação de Limoeiro, posteriormente Morro Redondo, e após isso Barro Preto seria elevada à categoria de cidade quando da criação do município. O gentílico é Barro Pretense. Vamos ver a formação administrativa. Distrito criado com a denominação de Limoeiro, ex-povoado, pelo Decreto Estadual 8678, de 13 de 10 de 1933, subordinado ao município de Ilhéus. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Limoeiro figura no município de Ilhéus. Assim, permanecendo em divisão territoriais datadas de 31 de 12 de 1936 e 31 de 12 de 1937. Pelo Decreto Estadual 11089, de 1938, o distrito de Limoeiro passou a se chamar Morro Redondo. No quadro fixado para vigorar no período de 1939 a 43, o distrito de Morro Redondo, ex-Limoeiro, está como distrito de Ilhéus. Pelo Decreto Estadual 141, de 31 de 12 de 43, confirmado pelo Decreto Estadual 12978, de 44, o distrito de Morro Redondo passou a se chamar Barro Preto.
Então, em 1943 e 44, o distrito de Morro Redondo mudou de nome para Barro Preto, em 1943 e 44. A banca pode perguntar isso, viu? Em divisão territorial datada de 1 de 7 de 1950, o distrito de Barro Preto, ex-Morro Redondo, figura lá no município de Ilhéus como seu distrito. Pela Lei Estadual 507 de 52, o distrito de Barro Preto deixa de pertencer a Ilhéus e vai ser anexado a Itajuípe, que é o novo município. Então, em 52. Em divisão territorial de 55, o distrito de Barro Preto está lá como distrito de Itajuípe. Assim permanece até 1960. Em 1962, tem a elevação dele com a emancipação política em 1962, em 17 de maio de 1962. Mas ele só foi instalado em 7 de abril de 63. Então, a fundação do município, não é a fundação do povoado, né? Então, no século XIX, aí ele foi elevado à categoria de distrito, em 1933, foi emancipado em 1962 e instalado em 1963, que é essa data que a cidade comemora. Então, ele só tem um único distrito, distrito sede. 17 de 5 de 1962 é a elevação, a emancipação política. A instalação é 7 de abril. A banca pode pedir isso, aí gerar confusão, mas aqui está dizendo no site do IBGE que ele foi emancipado, elevado à categoria de município, quer dizer, emancipado de Itajuípe em 17 de 5 de 62. E daí, no ano seguinte, em 63, 7 de abril, né? 7 de abril, que foi instalado, assim permanecendo até 63. Em 10 de abril de 67, o município de Barro Preto ele mudou de nome para Governador Lomanto Júnior, porém, cuja vigência depende da promulgação da divisão do Estado da Bahia. Pelo parecer do SEI, Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais do Estado da Bahia, órgão responsável pela divisão territorial do Estado, o município de Lomanto Júnior volta a se chamar Barro Preto. E em 1968, ele só tem um distrito, que é o distrito sede. Oficialmente aqui no IBGE só tem um distrito, que é o distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. A alteração toponímica, Limoeiro para Morro Redondo, alterado pelo decreto 11089 de 38. Morro Redondo para Barro Preto, alterado pelo Decreto-Lei Estadual 141 de 1943, confirmado pelo Decreto 12978 de 44. No site do IBGE diz que o gentílico é barro pretense. O aniversário da cidade é dia 17 de abril, está diferente do dia da instalação do município e totalmente diferente do dia da emancipação política. Porém, esse é o dado que está no IBGE. Se você quiser, liga lá para a prefeitura, liga lá para o IBGE, pede para a prefeitura ligar para o IBGE para alterar essa data, porque eu vi aqui que é dia 7 de abril nos dados anteriores. Porém, aí está essa divergência de datas. Por 17 de abril, a população do último censo de 2022 do IBGE é quase 6 mil pessoas, 5.833 pessoas precisamente. A estimada é quase 6 mil também, né? A densidade demográfica é baixa, 28,94 habitantes por quilômetro quadrado. Então, nós temos aqui esses dados que podem cair na prova. Nós vemos aqui que é uma população jovem nessa pirâmide etária de 2022, com jovens e adultos, né? Jovens aqui, público jovem, de 15 a 19 anos. Uma população economicamente ativa e seguida logo com
45 a 49 anos. Nós também temos aqui o trabalho em rendimento, que as pessoas vivem com até 2,3 salários mínimos, que é o salário médio mensal dos trabalhadores formais com carteira assinada. Tem um pouco mais de 12% da população ocupada, que são 705 pessoas, segundo os dados do IBGE com carteira assinada. A população que vive com até meio salário mínimo mensal, né, quase 50%, quase 49%, quase 50%. Um dado de 2010 que pode ter mudado ou não. Então é 49,1% vive com até meio salário mínimo mensal. Já em relação à educação, a taxa de escolarização de alunos de 6 a 14 anos de idade, né, que é ensino fundamental 1, competência do município, e ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, também competência do município, é de 96,2%. O IDEB dos anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano, que é para saber ler, escrever e conta matemática, um dado de 2021, é 5,1, né? Então, em 2024 tinha que estar em 6. Então, estava bem avançado aqui, sinal de que a prefeitura e os profissionais da educação fazem um trabalho excelente, né? Já o IDEB dos anos finais não tem nenhum dado de 2021, que é do 6º ao 9º ano, competência do município. São 809 matrículas no ensino fundamental, competência do município, um dado de 2023. E o ensino médio, que é competência do governo do estado, é 177 matrículas. São 51 professores do ensino fundamental no município, né, aí de Barro Preto, e 8 professores do ensino médio na competência do governo do estado. 7 escolas do ensino fundamental, competência do município, e uma escola do ensino médio, competência do estado. Já em relação à economia, algumas bancas pedem esse PIB per capita, que é de 15.044,10 centavos, um dado de 2021, viu? Então, se liga aí. O IDH é médio, 0,602. O total de receitas brutas realizadas, 48 milhões. O total de despesas brutas empenhadas, 45 milhões. E as transferências correntes, né, das receitas correntes, que é do governo do estado e do governo federal para o município, corresponde a 93,31%. Já em relação à saúde, a mortalidade infantil é altíssima, 34,48 óbitos por 1.000 nascidos vivos, certo? Um dado de 2022. São 5 estabelecimentos de saúde do SUS, um dado de 2009, que pode ter aumentado ou não. Já em relação ao meio ambiente, o que é que cai aqui? Cai o bioma. Aqui a classificação em 2019 do bioma é Mata Atlântica. Se você quiser saber mais sobre os biomas brasileiros, eu tenho um vídeo aí no canal, né, do IBGE mesmo, um vidinho curto, para você relembrar sobre os biomas do Brasil. Algumas bancas pedem isso e você tem que saber. O sistema costeiro marinho não pertence por não ser litoral. A área urbanizada é pequena, é um dado de 2019, é 0,65 km², né? Então, menos de 1 km². O esgotamento sanitário está presente, um dado de 2010, em quase toda a cidade, com 72,2%. É uma cidade que tem bastante esgotamento sanitário. A urbanização de vias públicas é 27,3%, né? Tem a cidade com esgotamento, mas falta então ruas, calçadas. Já a arborização de vias públicas, um dado de 2010, é 18,8%. É um dado divergente porque lá em cima, nos outros sites, vimos que é uma cidade que preserva bastante a Mata Atlântica. A arborização de vias públicas é baixa, né? 18,8%. Um dado de 2010, que pode ter mudado ou não. Já em relação ao território, o que é que cai aqui que as bancas pedem? A mesorregião, microrregião, a área da unidade territorial, certo? Tudo isso aqui cai. Então, a mesorregião é o sul baiano, a microrregião é Ilhéus e Itabuna, e a área da unidade territorial em 2022 é de
quase 200 km², 201,585 precisamente. Só tem aqui a região de influência, Itabuna, capital regional, a intermediária imediata é Ilhéus, Itabuna, a hierarquia urbana, centro local. Barro Preto é um município no interior e sul do estado da Bahia. A população já vimos, que está atualizada, é quase 6 mil. O histórico, que o início do povoamento de Barro Preto é no século XIX, em decorrência da introdução e desenvolvimento do plantio do cacau. Os primeiros colonos ali se assentaram, formaram o povoado, deram o nome de Limoeiro. O povoado foi integrado em 1933 como distrito de Ilhéus. Em 1938 recebeu o nome de Monte Redondo, sendo renomeado Barro Preto em 1944. Foi incorporado ao município de Itajuípe. Em 1972, o município foi desmembrado de Itajuípe, através da lei estadual, e é levado à categoria com o nome de Barro Preto. O nome do município de Barro Preto vai passar por uma alteração em 67, vai se chamar Governador Lomanto Júnior. A lei não foi promulgada pela divisão do estado da Bahia e esse nome foi desconsiderado, voltando a Barro Preto, certo? E em 2009 foi aprovado pela Câmara. A topografia, Barro Preto possui seu relevo constituído de rochas cristalinas, ígneas e metamórficas, que fazem parte do planalto pré-litorâneo com presença de nascentes. As características geológicas do solo de Barro Preto se a tornam suscetível às intempéries, sendo responsável em alguns casos pela pouca fertilidade e vulnerável ao processo de erosão pela força cinética da água em terrenos com relevo íngreme. Nós temos aqui a vegetação e clima, assim como nos demais municípios da região cacaueira do sul da Bahia. A flora de Barro Preto possui características do bioma de Mata Atlântica, tendo assim seu clima predominante o tropical úmido, que contribui para a manutenção da vegetação nativa. O município se localiza na mesorregião do sul baiano e compõe a tradicional região cacaueira. Seus limites ao norte e ao leste com o município de Itajuípe e ao sul e ao oeste com o município de Itabuna. No ano de 2010, a presença de 72,2% de habitações com esgotamento sanitário, que nós já analisamos anteriormente. Tem aqui a presença de bueiros, calçada, meio-fio e pavimentação. Essa é a foto da Escola Municipal Domingos Chaves. Vamos fazer aqui uma breve revisão do que vimos sobre a cidade de Barro Preto. Isso aqui é o prédio da Prefeitura Municipal. Vimos que os símbolos da cidade são a bandeira e o brasão, a bandeira com fundo verde, né? Analisamos no início do vídeo. E vimos também que não existe o hino porque pesquisei e não achei na lei orgânica. Os municípios limítrofes são Ibiracaí, Itabuna e Itajuípe. Também tem 447 quilômetros a distância até a capital. Aqui diz que a fundação é dia 17 de abril de 62. O clima é tropical, o IDH é médio. O site G1 diz que a população da cidade de Barro Preto é de 5.583 pessoas, né, segundo o censo. Lembrar também que algumas bancas pedem a colocação, o ranking da população dos municípios em relação ao estado. Barro Preto está na posição 402 e tem 2,6 moradores por residência, ok, pessoal? Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim.